Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e outro dia, outra marca surgindo, dominando tudo. A gente já tá cansado de ver isso, né? E tá rolando de novo com esta marca aqui, a Kiwi Ears. Quer dizer, tá rolando de novo mais ou menos, porque a gente já tá em maio e tem muitos meses que essa marca tá fazendo barulho, só que eu ainda não tinha recebido nada deles para testar até agora. Então, eu pedi para eles e eles felizmente me mandaram os dois modelos que estão fazendo barulho. Então, bom, a Kiwi Ears é exatamente isso. É uma marca chinesa de ears que surgiu não tem muito tempo, mas que está chamando muito a atenção do mercado robista, principalmente com dois modelos. Tem um que é o Orchestra Lite, que é mais caro, e o outro é esse aqui, que é o Cadenza, um fone com um falante dinâmico por lado que custa $35. Então, ele é um in-ear de entrada, mas que está um pouco acima dos fones mais baratos e bons do mercado, tipo um 7Hz Zero, por exemplo, e ele já vai brigar aí com o Team C2, que é o fone que está na minha lista de recomendações nessa faixa de preço aqui. Então vamos ver como é que esse novato se sai, se o hype é justificado, e eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse por ele. Bom, o unboxing, cara, é relativamente simples. Não é tão diferente de um KZ, por exemplo. Mas eu queria elogiar, cara, o branding da Kiwi Ears. Enquanto a maioria das marcas está cedendo aí ao lado das waifus, que como eu já falei aqui no canal, não bate nem um pouco com o meu gosto, cara, a Kiwi chega com uma pegada assim mais séria, mais madura, mas ao mesmo tempo bem divertida, cara. Não é nada absurdo, tá? Mas eu curto tipo o logo vintage, as fontes usadas, o design da caixa. Gostei muito disso, cara. Agora, em termos de acessório, não tem praticamente nada. Só tem um conjunto básico de ponteiras, legalzinho, tá? Mas é isso, assim, né? Nada de case, adaptador, nada do tipo. Mas pelo preço tá tudo certo. Agora, o fone em si é interessante. Ele tem um design mais padrão, com um corpo de acrílico, com uns grafismos, né, nessa parte externa aqui, um efeito. Esse aqui é o rosto, mas tem outras cores. Não é nada demais, mas é legal, tá? É bonito e o acabamento é bem interessante. Conforto e encaixe para mim foram ótimos e um ponto de destaque do fone. A parada aqui, ele é anatomicamente bem resolvido e muito leve, então é um fone que assim, você realmente esquece que tá usando. Não me incomoda nem um pouco e consegue trazer um bom isolamento aí contra ruídos externos. Não tão forte quanto os fones da KZ, mas um bom isolamento. Também adorei o cabo. É um cabo mais padrão, mais simples, mas eu gosto, porque é um cabo bem conveniente e que parece bem robusto. Ele lembra de fones personalizados. Então, fisicamente, é isso. Não tem nada aqui que chame muita atenção, mas é tudo muito bem executado. Agora vamos pro som. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença aqui pro meu trabalho. E por falar em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fones de ouvido, a Cuba Audio e o nosso headphone, o Disco, disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth, e feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição. Em termos de som aqui, eu vou direto ao ponto. O Cadenza é excelente. Excelente. Uma das primeiras coisas que eu ouvi com ele foi uma música chamada Blades, da Arlo Parks. E, cara, que delícia que ficou. Muito equilibrado, super refinado, bem envolvente. Cara, graves redondos, com uma boa definição, médios super naturais e realistas, agudos bem definidos, com o brilho certo. Tudo muito natural e, ao mesmo tempo, envolvente. O problema, cara, é que ele não é o único. Como tem sido o caso, né, com cada vez mais frequência, por melhor que seja o Cadenza, ainda é um fone que não está muito distante da concorrência. O Team C2, cara, mal ou bem também é capaz de arrancar esses mesmos elogios. Não só isso, eles são fones realmente muito, muito próximos. É um caso bem parecido com o do KZ DeFi em relação ao 7Hz Zero. Existem sim diferenças entre eles, mas eles são muito mais parecidos do que diferentes. Inclusive, o Cadenza e o C2 são até mais próximos entre si que o 7Hz Zero e o KZ DeFi. Enfim,
E como vocês sabem, o meu maior interesse hoje nas avaliações é justamente avaliar como os fones testados se comparam às minhas referências. Então, vamos lá, mas uma observaçãozinha rápida antes. Eu vou ser bem sincero, eu tô confuso aqui. Hoje, uma coisa que está na minha rotina de avaliações é olhar para as medições dos fones, porque é uma forma de eu entender melhor aquilo que eu estou ouvindo. Na maior parte das vezes, eu busco fazer as minhas anotações antes, para não ser influenciado pelos gráficos. Então, eu anoto essas impressões gerais, faço umas comparações também, né, com outros fones que são referência, e depois eu vou olhar os gráficos. E na grande maioria das vezes, o que eu anoto bate com as medições. Aqui foi um pouco diferente. Eu comparei com o C2 e foi tipo, o C2 me parece ter mais graves, parecem ser um pouco mais fortes, enquanto o Cadenza é mais seco e definido. Mas o que aparece nas medições que eu vi parece indicar o oposto. Aí eu fui ver as avaliações do Rodrigo Esser e do Thiago, do Manual dos Fones, que compararam esses dois fones e as opiniões deles, assim, parecem estar mais alinhadas com os gráficos e são diferentes das minhas. Então, cara, tô bem confuso com isso aqui, não sei se pode ser alguma variação entre unidades, e como eles são tão próximos, isso pode passar a ser uma questão, mas enfim, não sei, tá? Mas enfim, eu tô aqui pra falar sobre o que eu tô ouvindo, então vambora. Mas eu recomendo que você veja outras avaliações antes de tomar uma decisão a respeito desse fone aqui, ok? Bom, eu vou começar justamente por aí, pelos graves. Eles são um pouquinho levantados, mas sem exagero e com muito bom gosto. Cara, shelf clássico voltado para os subgraves, como muitos desses fones costumam trazer hoje em dia. Aqui é onde eu ouço as maiores diferenças entre esses dois fones, tá? E me parece que o Cadenza é um pouquinho mais preciso, mais definido e mais texturizado, além de ter uma melhor extensão. Enquanto isso, o Tim é um pouquinho mais musical, mais cheio, mais redondo, entendeu? Mas é aquele clássico cenário onde pra mim, cara, é puramente uma questão de preferência. Você pode preferir a resposta mais técnica do Cadenza ou a resposta mais musical do C2 também. Agora, eu acho que dificilmente você vai ter alguém que gostaria de um e não gostaria do outro. São realmente muito parecidos. Nos dois, é uma presença muito bem julgada de baixas frequências que se dá bem com qualquer coisa. Nunca é exagerada e nunca é tímida também. Nos médios, cara, eu não vejo nenhuma diferença entre eles. Pra mim, é a mesma tonalidade, o que é uma boa notícia, pra deixar claro, tá? São médios aqui extremamente naturais e bem resolvidos, tá? Nos dois, com excelente timbre, excelente tonalidade também. A única coisa é que, como pra mim o Cadenza é um pouquinho mais seco nos graves, ele parece um pouco mais tridimensional nos médios, porque a pegada mais cheia do C2 faz com que os graves acabem ocupando um lugar a mais ao redor dos médios, se isso fizer sentido. E aí o Cadenza acaba parecendo mais definido, com uma espacialidade, especialmente, um pouquinho mais interessante. Mas, de novo, gosto. Eu super vejo gente preferindo a pegada um pouco mais musical do Tim, ainda aqui. De novo, pra mim, a gente ainda esteja num nível em que as diferenças são tão pequenas que, assim, sei lá, meio que tanto faz, entendeu? Nos agudos não é muito diferente disso, sinceramente. O Tim me parece um pouquinho mais aberto, com um pouquinho mais de ar, mas detalhe, ele traz um tiquinho mais de brilho de arejamento mesmo, mas é mais uma diferença muito pequena pra mim. Os dois são fones muito bem resolvidos nessa região, com uma presença que pra mim é basicamente a ideal, tá? No espectro. São agudos que trazem detalhamento e abertura, mas sem nenhum resquício de exagero. Timbre é bom, definição é legal, são agudos articulados. Não tem, claro, a polidez e a resolução de fones muito mais sofisticados, mas eu considero, cara, os duas referências do que é possível nessa faixa de preço aqui. Então, seguinte, indo pra conclusão. Eu vou ser muito sincero com vocês. Quanto mais eu ouvia pra fazer esse roteiro, mais eu sentia que, assim, ainda que eu ouça diferenças pequenas entre eles, né, o Tim pra mim é um pouquinho mais quente ali pros graves, enquanto o Cadenza é um pouquinho mais definido, foi isso que eu senti. Essas diferenças são tão pequenas que, pra mim, eles acabam sendo a definição de tanto faz. Eu sei que outros avaliadores tiveram experiências diferentes, mas como eu disse, a minha é essa. Então, cara,
Se o C2 é uma referência na faixa de preço que está na minha lista de recomendações, o Kiwi Ears Cadenza também é uma referência na faixa de preço. Agora, hoje o C2 está um pouquinho mais barato. Então, esse vai ser o único critério para manter o C2 na minha lista de recomendações, porque em termos de som, o Cadenza é pelo menos tão bom quanto. É isso, gente. Vê aí o que tá mais barato, o que você acha mais bonito e corre pro abraço. Eu tenho certeza que com nenhum dos dois você vai se decepcionar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.